Então, hoje viemos fazer a oração por pessoas estranhas. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa oração nos remete à parábola do bom samaritano, que questiona exatamente quem é o próximo, quem é o estranho. Nessa parábola, Jesus fala que na região da Samaria, sendo os samaritanos considerados seres desprezíveis, menores, inimigos mesmo dos judeus, por questões de prática religiosa, de crenças religiosas, estando ali passando um samaritano, foi colhido por um malfeitor que não apenas o roubou, mas que o espancou pesadamente, deixando-o semi-morto. Conta Jesus que depois, estando ele jogado à beira do caminho, em péssimas condições, passou por ele um homem do governo, mas percebendo a situação, seguiu seu caminho, passando ao largo da situação, imaginando sabe-se lá o quê. Passado um certo tempo, passou por ali um sacerdote e também avistou o homem ali desfalecido e evidentemente necessitando de ajuda. Também passou ao largo e não lhe deu atenção, imaginando talvez complicações que lhe pudessem advir de qualquer gesto. Quando passou um samaritano por ali, apesar daquele homem também lhe ser estranho, condoeu-se da situação dele, limpou a ferida, fez um curativo com o que tinha à mão, pôs aquele homem no seu cavalo e, caminhando a pé ao lado do cavalo e do homem, levou-o até uma estalagem. Na estalagem, acomodou bem o homem no quarto, deixou recursos suficientes para que o homem fosse bem cuidado pelo estalajadeiro, pelo dono da estalagem, e prometeu-lhe ainda, na volta do seu caminho, cobrir eventuais despesas maiores que ele tivesse tido. E aquele samaritano seguiu seu caminho. Diante dessa situação, dessa parábola, dessa história, Jesus pergunta, devolve a pergunta para as pessoas, para a pessoa que lhe tinha perguntado: quem é o próximo dessa pessoa que estava tão machucada pela ação de malfeitores? E a resposta que o homem lhe deu foi: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus ficou feliz com a resposta e disse: respondeste bem, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Nós repartimos o mundo entre quem é estranho e quem é próximo, quem é estrangeiro e quem é da nossa nacionalidade, da nossa ideologia, da nossa raça, da nossa profissão, da nossa religião. E estabelecida essa fronteira, agimos completamente diferente para um grupo ou para outro. Nós não agimos diferente com uma pessoa conhecida, com alguém desconhecido. A atenção que nós damos, o favor que nós fazemos, a atitude nossa perante essas pessoas é sempre completamente diferente. Até nas nossas orações, nós costumamos pensar antes de tudo nos nossos conhecidos, nos nossos parentes. Não é assim? Pois Jesus, que nos chamou a esse mandamento de amar o próximo,
nos diz aqui da necessidade de nos aproximar das pessoas. Nós precisamos aprender a nos aproximar, a tornar as pessoas próximas de nós. Quais são as formas de fazermos uma pessoa próxima de nós? Na parábola ficou claro que é a compaixão, que é a capacidade de colocarmos-nos no lugar do outro, independente da sua raça, da sua nacionalidade, da sua profissão, de ser conhecido ou não de nós mesmos. A compaixão é a magnífica ferramenta de tornarmos-nos próximos e de expansão das nossas vidas. Porque o mundo fica muito pequeno, fica muito restrito, fica até muito mesquinho para quem ora, faz favor e é gentil apenas com os seus conhecidos. Nós precisamos expandir o nosso mundo, expandir o nosso interesse, expandir o nosso amor. Porque, afinal de contas, o nosso amor é um amor pequeno, restrito. E o amor referência para as nossas vidas é o amor de Jesus, o amor incondicional, o amor que ama toda a humanidade, toda a criação, abrangendo não só os humanos, mas os animais, os vegetais, os minerais, e não só a terra, mas toda a criação de todo o universo. Como fazer essa ponte entre o amor fechado, o amor limitado pelo nosso conhecimento, os nossos conhecidos, para esse amor incondicional, infinito, profundo, generoso, praticado por Jesus? Como fazer isso? É interessante que a gente aceite esse desafio, porque se nós não tivermos esse exercício, nós não alcançaremos, não seguiremos Jesus de verdade, apesar de nos dizermos seguidores. Não amaremos um amor profundo, apesar de saber que é dando que se recebe e que nós estamos muito necessitados de um amor profundo, sem fronteiras, sem limites. Como fazer para seguir Jesus? Como fazer para expandir o nosso amor? Essa é a pergunta de hoje. Exercitemos no nosso pensamento, na nossa oração, a atitude que nós um dia alcançaremos com relação aos estranhos, aqueles que nos são desconhecidos, mas que são nossos irmãos por parte de Deus. Exercitemos primeiro na oração, primeiro no pensamento e no sentimento, para que depois esse pensamento, esse sentimento, essa oração transborde a todos os seres humanos da Terra. Usemos mesmo agora os nossos conhecidos para essa expansão. Porque não tem nada de errado em orar pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, pelos conhecidos. Nada de errado. Mas como o nosso destino, o certo, o luminoso é amar como Jesus amou, que a gente use esse amor dos conhecidos como trampolim para os desconhecidos. O que você acha disso? Se você lembrar-se de um idoso da sua família, estenda através do amor que você tem por esse idoso a todos os idosos da terra. Se você tem um jovem um tanto quanto desarvorado nessas situações, ore pelo seu jovem conhecido e
expanda a sua oração por todos os jovens que estão tanto quanto perdidos. Se você orar pelo seu cachorro, ore por todos os outros cachorros e animais da terra. Pela sua planta, da mesma forma. Use o seu amor como um portal de expansão da fraternidade, de ampliação pela compaixão, pela empatia. E é assim que nesse momento, que cada um lembre-se daqueles por quem está orando, mas que não faça um ponto nessa oração pelo seu conhecido, mas que faça do seu afeto ao seu conhecido esse portal, essa expansão, esse exercício de amor a todos aqueles que estão na mesma condição. Você que tem um parente em hospital, lembre-se de todas as pessoas que estão hospitalizadas. Um parente doente, lembre-se de todos os que estão doentes na terra, em hospitais ou fora de hospitais. Lembre-se, expanda-se, amplie-se e aprofunde-se. E com essa atitude desse amor trampolim, desse amor multiplicador, façamos a oração desse capítulo, desse item 42. Desculpe se eu falei errado, item 42, por alguém que esteja em aflição. Vamos orar então por pessoas que nos são desconhecidas, através do afeto que nós temos a aflitos conhecidos, não é? Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição da pessoa a qual nós nos referimos, da pessoa com a qual nós preocupamos, nós estamos mobilizados emocionalmente. E nesse momento, expandamos a nossa oração para todas as pessoas da sua faixa etária, para todas as pessoas da cidade desse nosso querido, para todas as pessoas da profissão desse querido, da religião desse querido, do país desse querido. Expandindo, fazendo desse amor pelo que nós conhecemos, que sem dúvida mobiliza as nossas melhores energias, para que atinja também o amor aos nossos desconhecidos, pelos quais ainda não aprendemos a nos mobilizar tanto. E que assim nós vejamos dos nossos corações fluir, se ampliar, se amplificar essa energia de luz. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico assistir esse necessitado e todos aqueles que sofrem como ele, todos eles que estão em condições parecidas, assisti-lo em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem lhe ser poupadas, se essas aflições, em nome do próprio interesse do aflito, não lhe podem ser poupadas, fazei-o compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Que essa massa enorme de humanidade, hospitalizada, adoentada, sofrida pela idade, pelo abandono, por quaisquer condições que esteja atravessando, tenham ou amenizadas as suas situações e as suas dores, ou pelo menos elucidadas na compreensão
do papel que essa dor vem fazer no próprio socorro, no próprio fortalecimento, na própria cura profunda. Porque a doença do corpo propõe uma cura para o espírito. Dá-lhe a confiança em Deus e no futuro. E aí você imagina toda a terra multiplicada em pontinhos de luz, milhares, milhões de pontinhos de luz a partir daquele que você está orando. Pela lucidez, pela compreensão que essa pessoa e que em nome dela milhões de outras pessoas estão tendo da sua condição, estão evoluindo em aceitação da sua condição, multiplicando muito o poder curativo e pedagógico da situação que ela atravessa. Dá-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto dessa experiência e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Porque, assim como nós, quando falamos a um deficiente auditivo, Deus, quando fala conosco e nós não ouvimos, Ele fala com mais ênfase, com mais vigor. Ele nos fala em voz alta. E assim fará com todos aqueles que rejeitarem os seus sinais, as suas lições, os seus remédios. Repetindo, dá-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto das lições, dos remédios espirituais que Deus lhes concede através da dificuldade, e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Conduzir meu pensamento até Ele, conduzir o nosso sentimento até essa multidão de pessoas que o nosso coração e a nossa compaixão alcança, e que ajude a sustentar a sua coragem e a sua lucidez para atravessar com fé tudo o que a vida estiver lhe trazendo, com a fé robusta de que não cai uma folha que não seja pela vontade de Deus, que todos os fios de nossas cabeças estão contados, que tudo o que acontece e que nós atraímos para as nossas vidas, todos e tudo, são sempre lição e remédio. Que essa compreensão torne mais leves as nossas vidas, a vida dos nossos queridos e a vida de todos aqueles que sofrem em nosso planeta, em todos os reinos, de todas as nacionalidades, de todos os sexos, de todas as religiões, porque todos são nossos irmãos. Graças a Deus, meus amigos, tenhamos a certeza que orações como essa, exercícios como esse, nos farão receber o que de mais necessário nós temos a receber, porque é dando que recebemos. É perdoando que seremos perdoados, é ajudando na cura e no ensinamento do próximo que nós mesmos seremos curados e seremos ensinados. Graças a Deus, até o próximo encontro, todos os dias às 18 horas, venha conosco fazer esse milagre da multiplicação da luz. Graças a Deus, até a próxima.